Hoje nós vamos receber novamente aqui na casa a nossa irmã Mônica França, que vem lá de Laguna, né? Do Centro Espírita Seara dos Pobres. E a Mônica vai nos falar sobre temos o nosso próprio tempo. Então, que a espiritualidade maior te conduza neste momento e que nós possamos compreender tudo aquilo que tu tens para nos passar. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez. Obrigada à casa pela oportunidade de trabalho na Seara do Mestre Jesus. E eu estava vendo, que eu fiz essa exposição lá na nossa casa, na Seara, dia 14 de agosto de 2024, já há quase 2 anos. Aí ver como o tempo passa rápido, E a gente nem se dá conta às vezes. E temos o nosso próprio tempo, foi quando eu percebi, indo para o trabalho, os jovens com aquelas moletons todos empolgados de formandos, terceirão, e estava escrito, temos o nosso próprio tempo, na camiseta, no moletom deles. Aí eu passei a observá-los, porque todos os dias, no mesmo horário, então são os mesmos adolescentes, então a gente observa que temos mais extrovertidos, outros mais tímidos, uns mais conversadores, um com maior número de amigos, outros com menos amigos. E a gente vai observando que cada um tem o seu tempo, Cada um tem a sua hora, tem o seu momento, Então eu achei que seria um tema bom para uma palestra. Os irmãos que são 30 a mais, 40 a mais, já devem imaginar que esse título é daquela música do Legião Urbana, eles falaram que foi inspirada nessa música mesmo. Por que eu resolvi falar sobre o tempo? Porque ele pode ser o nosso grande aliado ou o grande vilão na nossa jornada. Depende de como a gente vai usá-lo. Ele é um tesouro infinito que o Criador concede a todas as criaturas. Dependendo de como a gente o trata, ele pode ser um benfeitor caridoso ou um credor imparcial simultaneamente. O tempo, tal o conhecemos, é medido em segundos, horas, minutos, dias, meses, anos. Como eu falei ali no começo, ele passa assim, num estalar de dedos. O tempo, no plano espiritual, já é diferente. Segundo a gente vê nos relatos da vasta literatura espírita, que para alguns desencarnados parece que eles partiram há poucos instantes, enquanto para nós que ficamos aqui na Terra já se passaram meses, anos. Então, e isso não é uma regra geral, cada caso é um caso, cada desencarne é um desencarne. Mas os menos esclarecidos, têm essa dúvida de há quanto tempo eles estão lá do outro lado. No dicionário, encontramos algumas definições de tempo, mas para a noite de hoje eu achei essa mais significativa. Que tempo é duração de fatos, é o que determina o momento. Envolve noção de passado, presente e futuro. Em Eclesiastes 3:1, que está lá no Antigo Testamento, diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraços, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz.
E a reflexão que eu trago para a noite de hoje, meus irmãos e irmãs, é em que tempo nós estamos? Nós estamos presos num passado em que não podemos voltar e mudar as coisas, né? Tem aquela famosa frase de Chico Xavier, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo passado, todos podem seguir adiante e construir um novo futuro. Então, em que tempo nós estamos? Estamos presos lá naquele passado, nas coisas erradas que fizemos? Estamos estagnados, ou seja, parados num presente sem motivação de seguir em frente? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, nós temos dificuldades, temos problemas físicos, mentais, espirituais, financeiros. Nós não podemos parar, temos que seguir adiante, temos que enfrentar. Ou estamos ansiosos sobre um futuro que pode não chegar, porque graças à misericórdia divina, não sabemos o dia da nossa partida, não sabemos quando vamos retornar à verdadeira pátria. Por que eu estou falando nisso? Porque o nosso tempo é o hoje, é o agora, sem a angústia do passado e sem a ansiedade do futuro. Nosso tempo é hoje. Por isso que ele se chama presente. É um presente de Deus para nós. Existe um provérbio que ele é atribuído a um povo aborígene, não sei se é verdade, mas é um provérbio muito bonito, que ele diz que somos todos viajantes deste tempo e deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, aprender, crescer, amar e depois voltar para casa. Somos todos viajantes, ou seja, estamos indo e vindo quantas vezes forem necessárias para o nosso crescimento moral e espiritual. Deste tempo, esta encarnação, a melhor de todas. Muitas vezes a gente gostaria de saber o que fomos em outras vidas, e com certeza na maioria das vezes é melhor não saber, porque se estamos aqui no planeta de provas e expiações, acho melhor a gente deixar quieto e viver essa encarnação mesmo. Deste lugar, a espiritualidade não erra de endereço. No mundo espiritual não existe o famoso jeitinho brasileiro. Se nós estamos aqui em Santa Catarina, em Garopaba, em Laguna, era para estarmos aqui. Eles não erram o endereço, a gente está no melhor lugar. Se fomos plantados aqui, que floresçamos aqui, onde estamos plantados. Porque as maiores queixas no mundo espiritual com os recém-chegados da Terra é o tempo desperdiçado, o tempo que não passaram com a família, o tempo que deixaram de dizer te amo, o tempo que perderam com brigas, com angústias, com tristeza. Isso não sou eu que estou dizendo, está na doutrina espírita, está na literatura espírita. O tempo desperdiçado é a maior queixa que existe lá do outro lado. A perda de oportunidade. E Jesus, o nosso mestre amado, que nos deixou esse evangelho, essa boa nova, esse roteiro divino para nos guiar, ele mesmo fala, em Mateus capítulo 5, versículo 25, reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminho com ele, ou seja, enquanto estão aqui na Terra. Por isso que reencarnamos. No meu trabalho eu cuido de uma senhora de 86 anos, então ela disse, lá é tão bom, por que a gente quer voltar? Por que a gente vem para cá? Ela disse, porque é só aqui na carne que a gente realmente testa, a gente realmente coloca à prova que a gente aprendeu lá do outro lado. E é uma oportunidade única que nós estamos tendo. Alguns param no tempo, deixando de buscar meios necessários ao seu desenvolvimento, desperdiçando assim uma encarnação, que é uma pena, Como sabemos, para cada um de nós que está aqui, tem 7 querendo estar. Há também aqueles que resolvem dar tempo ao tempo, ou seja, deixar as coisas como se fossem se resolver sozinhas. E não é assim que funciona, Lá também em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 tem: pedi
e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos abrirá. Ou seja, requer ação, tudo requer movimento, né? Não se pode ficar parado, estagnado, isso não vai nos ajudar em nada. Benjamin Franklin, um americano que viveu entre 1706 a 1790, foi o autor da célebre frase, né? Acho que todo mundo aqui conhece: tempo é dinheiro, time is money, que é mundialmente conhecida pelo sentido material. Mas Benjamin Franklin, quando criou essa frase, ele quis passar o sentido de que o tempo é o bem mais precioso que todo ser humano pode ter, inclusive aqueles que pensam nada possuir. Porque o tempo a gente não pode comprar, a gente não negocia, a gente não acumula. Por isso que ele é o recurso mais valioso que nós possuímos. Então, independente, né, da situação financeira de cada um, todos somos ricos porque temos tempo. Não sabemos quanto, mas temos. Aqui nesse tempo, nesse lugar, nessa jornada. E é nele, no tempo, que nós construímos a nossa vida, construindo cada momento da nossa existência. E o nosso tempo tem consequência nessa vida e na eternidade, ou seja, dependendo do que a gente faz com ele, a gente pode se sentir melhor, né, ter uma jornada boa, seguir para o plano espiritual bem, ou passar pelas penas, pelas provas que vamos caber, porque o plantio é livre, mas a colheita é necessária. Então, dependendo de como nós vamos usar o tempo, a gente vai chegar no mundo espiritual, aí a gente vai ter que colher, ou quando retornarmos de novo, não sabemos se no planeta de regeneração, se vamos para um planeta primitivo, de provas e expiações, ou quem sabe para um planeta primitivo. Então, cabe a nós aproveitar enquanto há tempo, fazer a mudança. Há muito no meio espírita tem se falado em transição planetária. Tem aqui na casa, esses tempos, teve um seminário, né, falando sobre o tema. Ou seja, estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Estamos em tempo de mudança. Estamos mudando de condição de espíritos ainda brutalizados, ainda materialistas, para uma condição mais espiritualizada. Esse tempo de mudança já começou. E não nos cabe, como espíritas cristãos, ficarmos parados, estagnados. Por que eu falo espíritas cristãos? Porque tem os cristãos que não são espíritas, não têm essa base, esse conhecimento dessa transição que nós temos. Não que sejamos privilegiados, mas nós temos a faca e o queijo na mão, né? Nós temos o Evangelho do Cristo, como eu costumo dizer, à luz da doutrina espírita. Então nós temos o conhecimento, e como a gente sabe, a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós não estamos aqui cegos, nós não estamos com os olhos vendados. O nosso véu está um pouquinho mais levantado que o dos outros. A transição está aí, batendo na nossa porta, né, meus irmãos? Já estamos na madrugada da regeneração. Bezerra de Menezes já afirmou que o sol da nova era já brilha no horizonte. E nós estamos aqui, neste tempo, neste lugar. Uma segunda-feira, né, numa casa espírita. Muitos irmãos podem estar fazendo coisas mais gostosas, né, como diz o nosso irmão Fábio, lá, coordenador do nosso grupo, mas não melhores do que nós estamos fazendo agora, que é ouvindo um pouco dos ensinamentos do mestre à luz da doutrina espírita. Só por hoje nós escolhemos a boa parte, então isso já é muito valioso. Nós somos os trabalhadores da última hora, estamos a serviço da Messe do Cristo, cada um no seu tempo, cada um dentro das suas possibilidades, cada um conforme as suas necessidades. Ou seja, ninguém é tão rico que não precise de nada, e ninguém é tão pobre que nada tenha para doar. Cada um pode fazer a sua parte. Se a gente quer um mundo melhor, é preciso que a gente olhe para o melhor do mundo e seja melhor para o mundo. Se a gente quer um mundo mais honesto, sejamos honestos nós. Se a gente quer um mundo mais educado,
mas grato que comece por nós a educação, a gratidão, a tolerância, o respeito, que comece por nós. E se cada um de nós fizer a nossa parte, imagina quantas casas espíritas estão abertas a essa hora, falando de transição planetária, do Evangelho do Cristo, dos trabalhadores da última hora. Se cada um plantar essa semente no seu lar, no seu local de trabalho, na sua comunidade, olha a diferença que nós vamos fazer no nosso planeta. A música que foi inspiração para a frase, como eu já disse, temos nosso próprio tempo, se chama Tempo Perdido. E eu aqui pedi uma licença, né, ao Renato Russo, um pensamento para colocar Tempo Aprendido, né, da banda Legião Urbana de 1986. 40 anos tem essa música. E eu peguei os 2 primeiros versos da música para a gente refletir mais um pouquinho. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo. Isto é, a cada amanhecer é nos dada uma nova oportunidade. No livro Coragem, na leitura 27, segundo parágrafo, André Luiz nos fala: lembremos-nos assim, de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui e o nosso melhor tempo chama-se agora. E o que eu falei, é aqui e o agora. O ontem passou, o amanhã não sabemos. Então vamos fazer o que temos que fazer agora. No segundo verso, Renato Russo, que é o autor da música, ele fala: todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Isto é, refletir o dia vivido, fazendo uma autoavaliação, como nos recomenda Santo Agostinho, né? Ver o que deve ser mudado e o que deve ser conservado. O que fizemos de bom hoje? O que eu fiz de bom? Que esse aqui eu fiz não foi tão legal, vou tentar não fazer mais, né? Eu acho que às vezes essas músicas, elas são inspirações que eles têm para nos trazer o recado, né? Para quem não segue a doutrina, às vezes para quem não acredita no Cristo, né? Mas elas servem de alerta para a gente, né? As boas músicas, né? Para a gente seguir, né? Esse pensamento de se auto-melhorar, de reforma íntima, de se auto-avaliar. Quando eu li lá em o Eclesiastes 3:1, até quando eu fiz a exposição, eu perguntei para o Ronaldo, né, Ronaldo, eu vou falar do Antigo Testamento, Ronaldo, que é o nosso presidente da casa. Ele disse: não, Mônica, a base, né, nossa base é o Antigo Testamento, sabendo fazer a reflexão certa, pode usar sim. Então eu pedi para ele me ajudar a fazer uma reflexão sobre o Eclesiastes 3:1 que eu li lá no começo, que há tempo para tudo que se busca alcançar debaixo do céu. Há tempo de nascer. Sim, há tempo de nascer para um mundo novo que desperta no horizonte. Tempo de morrer. Morrer para as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Tempo de plantar bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações, boas reações. Tempo de arrancar o que se plantou, arrancar tudo que não nos faz bem e que ainda está enraizado em nós. Tempo de matar o homem velho para que o novo nasça em sua plenitude. Tempo de curar as feridas da vida que alteram a nossa jornada. Tempo de derrubar muros, preconceito, intolerância. Tempo de edificar pontes, edificar Jesus e o seu Evangelho. Tempo de chorar, aliviando assim as dores que sentimos. Tempo de rir é o efeito da unção da alegria. Tempo de prantear, tal tempo de chorar, alivia as dores da alma. Tempo de dançar, celebrando a vida e as suas oportunidades. Tempo de juntar pedras, nos lembra rocha, solidez, firmeza,
como devemos ser nos nossos sentimentos, na certeza de que somente Jesus e seus ensinamentos são o caminho. Tempo de espalhar pedras, espalhar com firmeza os nossos sentimentos e ensinamentos sem ferir, procurando alcançar um coração por vez. Tempo de abraçar a união entre as pessoas, criar laços, criar vínculos. A gente sentiu tanta falta de abraço durante a pandemia, né? Então vamos retomar esse hábito de abraçar, que é tão bom. Tempo de afastar-se de abraços. Muitas vezes, se afastar, se desprender de relações e sentimentos tóxicos é necessário. Tempo de buscar o Evangelho de Jesus e a sua boa nova. Tempo de perder o medo do novo, o medo da vida. Tempo de guardar o amor, a paz, a caridade, o perdão. Tempo de lançar fora o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Tempo de rasgar, abrir as feridas, por mais difíceis e doloridas que sejam, às vezes é necessário, mas o tempo de curar sempre chega. Tempo de coser, alinhavar, juntar os pontos para assim seguir em frente. Tempo de estar calado, porque só assim a gente tem condições de reorganizar as ideias. Tempo de falar de Deus, de Jesus, de seus ensinamentos. Tempo de amar a cada dia mais e a todos. Tempo de odiar, não tenhamos tempo para esse sentimento. Tempo de guerra, nos lembra a luta, a batalha íntima contra as nossas más tendências e nossas más inclinações. Tempo de paz, é a calma, é a serenidade, é o equilíbrio, a tranquilidade, com conhecimento e entendimento para enfrentar os desafios do nosso dia a dia. O tempo, assim como Jesus, são grandes mestres que ensinam sem pressa, aguardam tanto mais e esperam a cada um a sua vez e a disposição de crescer e ser feliz. Eu estava me lembrando há pouco tempo, antes de vir para cá, que o meu tempo chegou há 13 anos, em 2013, quando teve aquela tragédia na Boate Kiss. Eu era meio cética, assim, não era tanto ateu, mas, né, acreditava desacreditando. Então eu fui no Seara em busca de respostas, e uma palestra, uma exposição do Joel, eu me deparei com as verdades que eu procurava, as respostas que eu queria, eu encontrei naquela exposição. Então há 13 anos eu me dedico de corpo e alma a essa doutrina, e a cada vez mais a espalhar a mensagem do mestre, do meu jeitinho, né, começando, engatinhando, mas é a minha forma de retribuir toda a mudança que essa doutrina fez na minha vida, né? Então, meu tempo chegou a 13 anos, já numa idade já meio avançada, já com os 40, mas chegou, por isso que cada um tem o seu tempo, temos nosso próprio tempo. Meu tempo era aquele, aos 40, então, é isso. Então, cada um tem o seu tempo. Se o de vocês, de alguém aqui ainda não chegou, vai chegar, e já estamos no caminho certo, estamos buscando, estamos procurando, e isso é que importa. E o objetivo, acho que não só meu, mas de todos que estão aqui à frente, como eu falei ali, é alcançar um coração por vez. De todos vocês que estão aqui, uma pessoa se sentiu tocada, o meu objetivo já foi alcançado. Porque, como diz a música, temos nosso próprio tempo, temos todo o tempo do mundo, mas não temos tempo a perder. A nossa hora é agora, é hoje. Então, uma boa noite a todos, muito obrigada por me ouvir. Acho que ainda dá tempo de desejar um feliz ano novo, um tempo de mudança, de renovação para cada um de vocês aqui presentes. Muito obrigada.